Meu nome é Valdina Oliveira Pinto. Eu sou mais conhecida como Macota Valdina. Macota é um título religioso, porque fui iniciada na década de 70, mais precisamente 26 de janeiro de 75. E conhecida mais como Macota Valdina, sou aposentada como professora de ensino fundamental, porque quando eu me iniciei no Candomblé foi também quando estava havendo assim uma transformação aqui em Salvador, uma mudança no cenário da negritude. E aí eu, né, me tornei uma militante. Naquele tempo era o termo era isso, sempre vão mudando, né? Agora é ativista. Naquele tempo a gente se chamava militante negro. E eu me tornei uma militante, não como educadora, mas como uma pessoa religiosa do Candomblé. Justamente porque, ao entrar no Candomblé, eu observei o quanto a gente era visto e era usado como objeto de pesquisa disso, daquilo. E eu já achava naquela época que a gente tinha que ser sujeito de nossa fala, de nossa história, de nossas coisas. Não precisava de academia nenhuma, nem acadêmico nenhum, nem doutor, nem mestre em nada para falar sobre nós, sobre o que a gente era. E também naquela época observei que aqui na Bahia existia uma predominância de estudiosos, né, pesquisadores da cultura iorubá, e que urbanizava tudo. E o cenário não era esse, para quem vivia, quem o sujeito sabia. Eu digo, não, alguém tem que falar, e quem tem que falar somos nós. Como eu me iniciei num terreiro que não era Nagô, que não era Queto, era um terreiro de Congo, Angola, eu aí, né, nos encontros, seminários, o que tinha, então eu trazia à baila isso. Naquela época até os meus pares, né? Tinha aquela ideologia marxista que ninguém queria saber disso. Mas eu já via naquela época que muito do que nós somos, de nossa identidade, de nossa resistência, o Candomblé guardava. E era importante não só para quem era iniciado, mas para toda a negritude. E aí, por isso, me tornei conhecida. E liderança já era, porque já era a minha liderança. Já era aqui no bairro, né? Isso aprendi com minha mãe, meus pais, desde criança, desde jovem, vendo, né, eles com outras pessoas aqui lutando pela comunidade. Quer dizer, isso já veio de tempos, já vinha de tempos atrás. E aí, bom, fui fazendo, fui lutando, fui falando, né? Por isso me tornei conhecida e todo mundo, quando, não é, eu me apresentava, veio professora Valdina, eu botava Macota Valdina, usava o meu título. Mas o que é isso? Que todo mundo sabia o que era Iké de Ogã. Ninguém sabia o que era Tata ou o que era Macota, a linguagem do Candomblé de Angola. E eu aproveitava para dizer, olha, nem só de Urubá vive a cultura negra da Bahia, vive o Candomblé. Eu comecei, né, nessa coisa desde antes. E aí me tornei conhecida por isso. Hoje é que eu tenho consciência do que, do que foi a minha andança e minha trajetória em Quisbarro. Mas não que eu me considero uma pessoa política, sim, porque eu acho que a gente tem a questão da espiritualidade, mas tem a questão política também no Candomblé, e agora mais do que nunca a gente precisa disso. Mas não pertenço a partido político nenhum.
Mas nesses últimos anos que a gente teve a oportunidade de ser aquilo que a gente é, de falar, deram escuta às nossas vozes, não é? Eu sempre me posicionei, sempre reivindiquei e participei de conferências enquanto religiosa do Candomblé, né? Fui convidada a expressar os nossos desejos, nossos anseios e estou aí. Em outubro eu fiz 74 anos de idade. E nesse meu, desde criança, via como era na época de campanha eleitoral, como era aquela coisa de cada um achar fazer da gente aqui um curral eleitoral. Tudo isso assim eu tive experiência, porque meus pais, apesar de também nunca participar de partido nenhum, mas tiveram. Eu acho que eu tive na minha juventude espelho aqui nessa comunidade, né? O que a gente se juntava para reivindicar e tudo isso, para mim é fazer política. Né? E nunca tinha visto realmente, a partir do governo de Lula, não é, acontecer tanta coisa e chegar até a base. Eu realmente nunca tinha visto. Mas eu vi muitas das coisas, né, que a gente sempre ansiava, sempre queria acontecer na base. Várias vezes, não sou eu, mas outras lideranças, outras pessoas, né, outros militantes, ativistas. Fomos convidados, participamos, né, de encontros, foram ouvidorias, foi muita coisa que nunca que a gente tinha sido requisitado para isso. Várias vezes fui a Brasília, várias vezes fui convidada pelo governo local, né, para ser escutado, né, como outras lideranças, outras pessoas também. Então, muitas das coisas que estão tirando foram construções conosco, né, a partir de nossas reivindicações, né, de nossas denúncias do que... Então, muitas das políticas, né, que estão aí foram construções a partir de anseios nossos que não são da agora. Mas pela primeira vez eu acho que a gente teve a oportunidade de ser ouvidos e de se fazer alguma coisa no sentido do que a gente queria. Mas em tão pouco tempo, né, essa coisa que está aí fez, né, do que fez, e a gente está vendo o que a gente está vivendo. Eu acho que as lideranças de base, né, todas as pessoas que formam opinião, têm muito a ver, sim, para conscientizar o povo do que está, da importância, de como votar. E eu mesmo da ontem eu estava falando, que ontem, né, é o dia marcado, né, de combate à intolerância, e eu estava de manhã num diálogo lá no TCA com o Frei Beto, de tarde estava num terreiro, né, não um terreiro nosso, mas num terreiro matriz do nosso, estava falando, e eu falei disso, da importância da gente de Candomblé, ao mesmo tempo que a gente luta para manter, né, nossos ritos, nossas tradições, a gente também tem que ter espaço para colocar os nossos e trazer essa discussão para dentro dos terreiros. Entendeu? Os terreiros agora, diante disso, tem que falar de política, sim. Não precisa, né, ser de partido político, né, ser candidato, não. Mas tem que ter ação política. É fundamental falar, não é? Chamar a atenção, quem presta, quem não presta, né? Porque eu ainda ontem mesmo estava dizendo,
A gente vai querer que um tal do Bolsonaro ganhe? O que será da gente? Então essa discussão tem que ser feita. Se um cara desse, se ganhar, o que é que vai ser da gente? Será que a gente vai ter, né, a liberdade que a gente tanto pleiteia de ter a nossa crença de... Ou será que vai cada vez mais se aliar com neopentecostais que estão aí, não é? Muito mais do que é a questão religiosa. Não é não, é dominação mesmo. Neopentecostalismo aqui está exercendo alienação para alguns negros que se tornam neopentecostalistas, viu? Está alienando, dominando e dividindo, porque eu acho que o negro ele pode ser de partido político que ele for, ele pode ser da crença que ele quiser ter, mas antes de qualquer coisa, uma coisa nos une: o racismo, a discriminação. Isso independente de você ser de candomblé, de não ser, de ser ateu, de ser o que for, isso nos une. E por causa disso, nenhum negro, religião nenhuma pode separar um negro do outro. Porque na hora de lutar e combater o racismo, você não tem que ser de candomblé, mas você, né, tem que lutar contra isso, para ser livre. E hoje eu estou vendo que muitos negros estão sendo acorrentados aqui, ó, que vai atrás do pastor, né, na hora vota em que o pastor manda e não tem a sua liberdade de ser, entendeu? Isso eu acho a coisa mais perigosa. Não é a questão dele ser evangélico. Vá ser os cambau 4, se você quiser ser. Ou até não ser nada. Mas na hora você é negro, você tem que lutar com, não é ser, exercer seu coisa de cidadão, mas um cidadão que dentro da sociedade é espizinhado, é discriminado, é oprimido, é dominado. Por que a senhora acha? A gente não tem poder, não tem canal nenhum como eles têm, não é? A gente não tem. Quando muito, né, aqui entre nós, um canal que nos ajuda, nos apoia, né, desde a partir do governo de Lula, que é a TVE, e que continua, graças a Deus, apesar de tudo, continua. Não é? É um canal que a gente tem liberdade, é um canal que ainda realmente se preocupa em nos dar voz, nos dar espaço. Fora disso, não tem mesmo. Redes sociais, Agora, folheto. eu não sou muito ligado nesse negócio de rede social, não, mas a turma aí, agora, a gente vai mesmo no boca ao ouvido, a gente faz caminhada, a gente faz seminários, a gente faz roda de conversa, a gente faz encontro, é o jeito que a gente tem, não é, de chamar a atenção. Olha, eu acho que liderança, não é? Você vai, eu acho que é de acordo com sua trajetória, com sua coisa que você vai conquistando, porque eu mesmo não planejei ser uma pessoa conhecida, ser uma pessoa requisitada, ser uma pessoa considerada, respeitada. Eu não planejei, eu vou fazer isso porque um dia... Eu não. Eu apenas fui, enquanto uma militante, uma pessoa que realmente pensava e pensava no... Sempre pensei no coletivo. Da ontem eu falei. Quando falam eu e o meu, não é a minha. Tem que falar nós e o nosso, porque eu não estou andando sozinha, eu não vivo sozinha, ninguém vive só. Né? A minha realidade é a realidade de muitos. Então, quando vier alguma coisa que vai beneficiar, então eu estou no meio também. Né? Nunca pleiteei, né, com toda essa minha, como é que diz, a interação com
esse mundo com as pessoas, mas nunca me interessou, vou fazer isso para ganhar um lugar ali, para ser. Não, eu vou fazer, eu quero fazer. Não é? Agora eu acho que a liderança tem que pensar no coletivo. Se diz liderança, aí só fica na base do eu, do meu, fazer para mim não é liderança. Pode até se dizer liderança. Mas está em busca do que lhe convém. Eu acho que quando você é uma liderança, nesse sentido aí, você tem que pensar no coletivo. Liderança, para mim, que é liderança, reconhece outras lideranças e, às vezes, uma liderança que melhor pode agir até do que você. Isso, para mim, é liderança. E às vezes, a liderança, mas só porque eu, não. Às vezes tem outro que pode fazer melhor, então deixa que o outro vá. Porque a gente quer o resultado. Se aquele outro pode chegar mais do que eu posso, então é outro que tem que ir. Não sou eu. Né? Deixa o outro ir. E nisso aí, então nisso aqui eu vou melhor. Então eu tenho que dar o melhor que eu dou. Que eu tenho de mim para dar. Eu penso assim, eu sempre ajo nesse sentido. Né? Porque às vezes eu não gosto. Às vezes, ultimamente, eu vejo gente, procura outra pessoa, bota outros. Já tem outras pessoas que podem sair e falar sobre isso. Né? Vá procurar A, B e C. Não pode ficar só em um. Porque uma palha você pega e parte. Mas se você bota um feixe, você não consegue partir. Então é preciso entender que são muitos que estão aí, não sou eu só. Né? Não é o outro só. Então muita gente está falando a mesma coisa, está defendendo a mesma coisa, está querendo a mesma coisa, entendeu? Então liderança para mim é isso, liderança para mim é reconhecer até onde você deve ir, onde você deve indicar outros, ou até mesmo, às vezes, recuar mais, botar mais alguém, né, lá. E liderança para preparar outras lideranças. Você não vai ninguém vive para sempre. Né? Eu mesma, eu sou a mais velha, estou falando uma coisa particular. Sou mais velha do que minha irmã, que hoje está no terreiro, que eu estou exercendo mais minha função. Eu sou mais velha do que ela, sou madrinha dela, ela é a caçula. Mas eu sou de iniciada também, sou mais velha, mas é ela que está na frente. Primeiro porque eu tenho um posto, que é de Macoto, mas que não é da líder máxima. Eu não incorporo, então eu sou como assessora. Isso não tira, né, o que eu armazenei, com o meu know-how, como diz, né, não tira nada disso. Mas eu tenho que ficar nesse lugar. É desse lugar que eu posso dar o melhor de mim para vá. Eu estou aqui. Qualquer coisa ou não. Bora parar e por aqui. Entendeu? Uhum. Acontece justamente por isso, porque às vezes se forma um quadro e fica só naquilo. Tem que se preparar outros. Não é, porque às vezes tem pessoas que são carismáticas, tudo bem. Mas tem que preparar outros. Porque você não vai ficar eternamente. Você não vai ficar sempre, tem que mudar. Então, tem que preparar as pessoas para preencher as lacunas, para compor um quadro. Eu imagino isso. Entende? E quando não se faz isso, eu acho que de certo modo, né, o PT pecou nisso. E não falo a nível lá é desde a base, é na base. É que você vai preparando, de repente não. Ali não é vereador daqui a pouco, mas aquilo ali pode ir longe. Investe naquele que pode ir.
Mas aí também tem aquela coisa do eu e do meu, e não pensa no nós e no nosso, e aí fica difícil, né? Mas eu acho que a negritude mesmo, a negritude peca muito nisso. Às vezes tem um bom candidato, mas uma durinha só não faz verão. A gente precisa de outros candidatos, de mais candidatos. Ah, mas não pode, só pode vestir. E por que a gente elege tanto branco? Por que a gente não pode eleger tanto negro? Ah, porque é fulano, não. Se tá com. Não, tem que estar com A, com B e com C. Porque quantos são eles? Por que tem tantos e tantos se elegem? Que a gente. O voto não é nosso? Eu sempre digo isso, eu fico chateado e falo, ah, mas cota, não vou me candidatar porque não é a minha fazer política partidária. Se eu tivesse dom para política partidária, lá de trás eu já vinha, não é. Minha política é outra. Eu faço política, mas não partidária, não entendo e nem quero entender, não gosto. Não é a minha. Mas eu entendo que se nós aqui, o Estado que mais tem negro, a gente não elege tantos negros. A gente está fazendo alguma coisa errada. A gente está dando voto a gente errada. A gente está dando voto errado. A gente tem que começar a votar certo. Ah, porque tem A, tem que ter A, B e C. Não pode ser somente A. Ah, porque faz campanha para esse. A gente tem que... Bom, você está aqui, você está no partido, mas você sabe qual é o seu compromisso. Compromisso não tem que ser com o partido. Né? Compromisso é com nossa causa. Assim, através do partido, vamos embora. Mas você sabe que tem algo maior, que fala mais alto do que o partido. Você não pode ficar escravo de partido. Por isso que eu não sou de partido, não. Não sou. Porque na hora, se eu tiver que aplaudir, eu vou... Mas se eu tiver que criticar, eu vou criticar. Seja lá quem for. Entendeu? Então eu acho que está faltando gente, sim, nos quadros. Está faltando, acho que a essa altura do campeonato já tinha que ter um partido negro que fosse lá, ou juntar quem tem vontade de fazer essa carreira de política partidária, se juntar num partido e vamos embora minar esse partido, vamos embora ver o que é que faz. Entendeu? Eu acho que é por aí. É por aí. Porque a revolução não se faz de cima para baixo, não. A revolução se faz de baixo para cima. Eu acho que se tiver, não é, a essa altura, se já tivesse mais articulado em termos políticos, né, os movimentos negros, a gente já devia estar muito mais avançando. Eu acho. Mas depende de muitos, e muitos que tenham esse pensar. Aí vai para o bloco A, vai para não sei o quê, vai para a coisa cultural, vai não sei o quê. Mas quando fala assim uma coisa que articule juntos, bom, tem isso aqui, a causa é o racismo. Então, a gente tem que combater isso, tem que conseguir poder para fazer coisa, tem. Então, deixa as vaidades, baixe das tamancas e vamos embora lutar para isso. Precisa disso, eu acho. O papel social é justamente esse de querer o melhor para os seus adeptos dentro dessa sociedade maior. E não adianta, lá a religião eu já sei o que é que me dá tudo de bom. Quando eu entro no terreiro, tem negócio demais, nem mesmo, você pode vir com seus anéis, seus doutorandos, aqui você é pequeno. Grande aqui é Deus e abaixo de Deus os impis. Orixá, Vodun, você é o instrumento. Né? Tem a parte de cá, como eu digo, da sociedade que a gente tem que viver, né? Então, a religião tem que olhar para esse lado também. Tem que lutar,
né, pelas coisas que atinge a gente. Por exemplo, o candomblé, sobretudo o candomblé de tradição, que não são os candomblés modernos, né, contemporâneos, modernos, no sentido moderno, essas coisas tudo que está aí, essas tecnologias, essas negócio de Facebook, de YouTube. Mas o candomblé tradição, tem muita gente de idade. E hoje, apesar de já ter muita gente estudiosa, muita gente, né, que tem outras instruções, mas ainda tem muita gente, né, que é menor, mais pobre, depende de SUS, depende disso. Então, precisa de orientações, né, precisa de informações, e o candomblé eu acho que tem que buscar, tem que permitir isso também. Não somente tratar dos ritos, né, do que é o candomblé, mas tem que trabalhar a questão da cidadania com as pessoas. Eu vejo dessa maneira. Né? Tem que fazer isso. Né? Por isso eu mesmo faço parte de uma rede de religiões e saúde a nível nacional. A gente faz roda de conversa, participo de roda de conversa, porque é importante saber disso. Discutir sobre as coisas da atualidade, que atinge a gente. Embora a gente venha de um jeito, é assim, no nosso terreiro é assim, mas as coisas estão acontecendo aí. As transformações estão acontecendo. E a gente não pode ficar a reboque, né? Tem que tratar, tem que discutir dessas questões, das doenças, né, sexualmente transmissíveis, da questão de gênero, questão disso, questão daquilo. Está aí na atualidade. A gente não pode se fechar, tem que discutir, né? Tem que se preocupar com essas coisas também. Não é nem questão da religião, é a minha crença, minha espiritualidade, baseada, né, nas tradições dos meus antepassados. A coisa da prática religiosa é uma coisa, mas isso não se dá, muito embora tenha todo mundo do terreiro. Mas a gente está dentro de uma sociedade, a gente está dentro do macro, não é? A gente é parte dessa sociedade. Né? Embora quando a gente vai nosso viver no terreiro tem muita coisa que não é diferente, mas nós estamos atentos. Então, tudo nos atinge. O rumo da educação, de segurança, de moradia, de tudo. E atinge muito porque hoje é que a gente vê gente lá de São Paulo, que eu vejo até, eu critico, né, os mega terreiros que tem, aquelas, parecendo que até que é um espetáculo, entendeu? Os terreiros de candomblé, mas a maioria das pessoas de terreiro são pessoas pobres, pessoas simples. Né? Hoje a gente está vendo um bocado dos considerados rebeldes na sociedade, abrindo terreiro, sendo pai de santo, mas antigamente não era assim. Né? E a maioria dos terreiros de tradição não são assim. Então, atinge a gente. O que acontece na educação pública atinge a gente. Nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens, estudam em escolas públicas. Né? A questão de segurança pública, né, do que acontece aí, nos atinge. Porque a maioria, pelo menos aqui entre nós, dos que são assassinados a segundo, eu digo assassinados mesmo, e por policiais, quem são? São os negros. Não é? Então, quanto mais tem um governo que procura acertar, nesse sentido, procura dialogar, procura ouvir, procura fazer uma coisa diferente, procura humanizar, então é bom para a gente. Não é? Cada vez, aqui mesmo na Bahia, a gente, quando falava em negritude, é só negritude de Salvador, que referência, o que a gente sabia?
do negro lá no sertão, do negro lá no interior. A gente não teve a oportunidade de ver. Quem é que fazia, cursava universidade lá? Os filhinhos de papai que vinham para aqui, para Salvador, estudar. A gente começou a ver a universidade indo para lá, né? Do interior. Então, dando mais oportunidades a mais pessoas. Tudo isso é positivo. E tudo isso eu acho que tem a ver com o candomblé, sim. Por que não? Tem a ver. Tem a ver com a religião que até hoje a gente está vendo aí, que estão chamando de intolerância, para mim é falta de respeito. Por quê? Porque é de base negra. É algo que não veio, né, do Ocidente, não veio da Europa. É algo que veio com os seres que foram escravizados. Então, para mim, as coisas não estão, como é agora a palavra do momento aí, de conexão, desconexão. Então não está nada desconectado, está tudo aí misturado, está tudo, né, uma coisa tem a ver com a outra, sim. Então eu acho que com esse cenário que está aí agora, realmente não dá para dar a oportunidade que a gente vinha tendo. Eu acho que só está tirando. Olha, todo partido político não tem nenhum... não tem. Tem as deficiências, tem os erros. E onde tem ser humano, tem erro. E não tem ser humano perfeito. Mas, para mim, até que me prove o contrário, Lula, para mim, ainda me representa. Com tudo que falam de Lula. Uma Dilma me representa. Ainda que fale da Dilma. Né? Então, para mim, são lideranças que são lideranças. Um Wagner, enquanto foi governador daquilo, para mim, teve erros? Teve. Outros vão ter também. Mas pelo menos deu voz, deu oportunidade para lideranças negras, indígenas, dialogarem. Então, para mim, é algo que é positivo. É algo que é positivo. Errar é humano, todo ser humano vai errar. Eu erro, quem é que não erra? Quem não erra é Deus. O que vem dele que é imaterial. Mas teve isso aqui, tem erro. Agora, a gente não pode botar todo mundo no mesmo prato. Né? Não pode. Não pode porque essa coisa que está aí dirigindo o Brasil nunca vai me representar. Não me representa. Não tem nada a ver comigo. Não tem. Tem. Bom, acho que é isso. Que encerramos. Enfim, falando um pouco mais